Olá, bem-vindo a mais uma aula do canal Anatomia Facilitada. E na aula de hoje a gente vai falar sobre vascularização do sistema nervoso central, uma das aulas deste módulo 2 de neuroanatomia. Olá, bem-vindo a mais uma aula do canal. Na aula de hoje a gente vai falar sobre vascularização arterial do encéfalo, dando enfoque para as principais artérias. Vamos falar também sobre vascularização venosa do encéfalo, os sistemas venoso superficial e profundo, e a vascularização da medula, dando enfoque também para as suas artérias. Na vascularização arterial do encéfalo, uma das principais artérias que são responsáveis por essa vascularização é a artéria carótida interna, que é um dos ramos da artéria carótida comum. Ela vai penetrar a cavidade craniana pelo canal carotídeo e vai ter como principais ramos as artérias cerebrais média e anterior, as artérias oftálmicas, a artéria comunicante posterior e a artéria corióidea anterior. E aí nós temos também a artéria vertebral e basilar. Bom, as artérias vertebrais elas vão seguir ali na região cervical, cruzando os forames transversos das vértebras cervicais, como a gente viu lá na aula de hack, e ela vai perfurar a membrana atlanto-occipital, mais ou menos ali ao nível do sulco bulbopontino, entrando na cavidade craniana através do forame magno. E aí elas vão se fundir e formar a artéria basilar ali na base do crânio, no osso occipital. Elas têm como principais ramos as artérias espinhais posteriores e anterior, as artérias cerebelares inferiores, posteriores e inferior anterior, e as artérias cerebelar superior, assim como as artérias cerebrais posteriores. E aí aqui, ó, como mostrado no vídeo, a gente tem a artéria carótida interna, as artérias vertebrais passando pelo forame transverso. A gente consegue observar a artéria carótida interna entrando ali no canal carotídeo, no osso temporal, e a gente observa as artérias vertebrais ali entrando ali pelo forame magno. Numa vista superior, a gente tem a porção anterior ali, a porção posterior, e aproximando a gente consegue ver a artéria vertebral entrando no crânio. Antes de se fundir e formar a artéria basilar, ela forma a artéria cerebelar posterior e inferior. Seu primeiro ramo é a artéria cerebelar posterior superior. Aí existe um conjunto de artérias pontinas, até chegar à artéria cerebelar superior, que é o seu último ramo, antes de se abrir nas artérias cerebrais posteriores. Aí a gente tem a formação ali também das artérias comunicantes posteriores. A gente vê a artéria carótida interna passando pelo canal carotídeo e logo formando a artéria cerebral média. Aí nós temos as artérias comunicantes anteriores e já vemos ali as artérias cerebrais anteriores. Nessa vista um pouco mais oblíqua, lateral, a gente vê a artéria cerebral média já indo para a lateral do crânio, que ela vai fazer essa vascularização arterial lateral dos hemisférios mais anteriores. E a gente vê a artéria cerebral anterior também já fazendo seguindo seu trajeto mais medial para fazer essa vascularização mais medial do crânio. E a gente vê, por fim, a formação do polígono de Willis, que é essa anastomose arterial que é formada na base do crânio. Agora, falando um pouco sobre a vascularização venosa do encéfalo, a gente tem dois sistemas principais: o sistema venoso superficial, que são as veias que vão drenar o córtex e a substância branca adjacente, e eles vão se anastomosar, formando os grandes troncos venosos que desembocam nos seios da dura mater, que a gente vai ver a seguir uma imagem que exemplifica melhor esses seios. E o sistema venoso profundo, que são as veias que drenam a região mais profunda do cérebro, sendo a mais importante a veia cerebral magna. Então, esses sistemas venosos, eles vão desembocar nos seios da dura mater, que são cavidades revestidas por endotélio, localizados ali na dura mater. E a gente vai ter, então, o seio sagital superior, que a gente consegue visualizar aqui, seguindo a linha sagital, um pouco mais, é o mais superior que nós temos, né? E um pouco abaixo dele o seio sagital inferior, que vai ali seguir meio para o seio reto, aonde desemboca a veia cerebral magna. E aí a gente chega na confluência dos seios, que é um ponto de conexão entre todos os seios, e que vai seguir lateralmente aqui no hospital pelo seio transverso. Ali a gente pode observar
um seio com um formato mais de S, que é o seio sigmoide, e do seio sigmoide, geralmente vai desembocar ali na veia jugular interna. Além destes, a gente tem também o seio cavernoso, os seios petrosos superiores e os seios petrosos inferiores. E aí, agora a gente vai falar um pouco sobre vascularização da medula. A gente vai falar da artéria espinhal anterior, que é uma artéria de tronco único, mais superficial, que vai se estender da fissura mediana anterior até o cone medular. Os seus ramos são as artérias sulcais, que vão se destacar perpendicular e penetrar o tecido nervoso. E aí a gente tem as artérias espinhais posteriores, que elas são artérias bilaterais, então nós temos uma artéria espinhal posterior direita e uma artéria espinhal posterior esquerda, e cada uma delas vai emerger da artéria vertebral correspondente. Elas vão se dirigir ao bulbo e percorrer longitudinalmente a medula. E por último, a gente tem as artérias radiculares, que vão derivar dos ramos espinhais das artérias segmentares do pescoço e do tronco. Para o preparo dessa aula foram utilizados 2 livros, que é a Anatomia Orientada para a Clínica, do Moore, e a Neuroanatomia Funcional, do Ângelo Machado, e utilizei também o site Anatomy Learning, como vocês podem ver, né, o vídeo que foi reproduzido é do Anatomy Learning. E eu lembro vocês que aqui na descrição do vídeo nós temos um formulário, umas questões para você que quer praticar um pouco mais o que foi aprendido aqui sobre esse conteúdo. Espero que tenham gostado, espero que tenha ajudado e até a próxima aula.